Quando eu escuto assim, né, falta hora no meu dia, essa é uma das maiores mentiras que a gente pode contar pra gente mesmo, né. Independente da quantidade de atividade que você tem, você sempre vai ter 24 horas. E quando a gente fala: "Falta horas no meu dia", se você tivesse 50 horas, entenda o seguinte, mesmo assim faltaria hora nos seus dias. Porque na verdade o que falta não são as horas, mas falta o planejamento, falta uma organização do que você vem desejando fazer no seu dia, falta prioridade, falta rotina, falta disciplina, pode faltar uma série de outras coisas, menos falta de tempo. O tempo é um dos bens mais preciosos que a gente tem, e uma vez que o tempo passou, ele passou. O tempo são 24 horas para mim, para você e para qualquer outra pessoa, sempre teremos esse mesmo tempo. Então, quando a gente usa o argumento "falta tempo", né, entenda que é algo que a gente não consegue mudar. E mesmo se conseguisse, se você tivesse 50 horas no seu dia, você iria dizer que não tem tempo, porque na verdade a falta de tempo é uma consequência de uma série de ações que você faz, de escolhas que você faz, que te traz essa consequência dessa sensação que te falta tempo. Mas é importante a gente não confundir, né, falta de tempo com falta de prioridade. Então, se você tiver 50 horas, você vai continuar não tendo tempo, porque na realidade o que falta para você é você saber eleger quais são as suas prioridades, o que realmente importa, né? Quando a pessoa traz essa demanda da falta de tempo e a gente começa a questionar, né, mas o que que você faz ao longo do seu dia? E aí são tantas atividades, né, que essa pessoa coloca ao longo do dia dela, que é humanamente impossível cumprir tudo aquilo, realmente não tem um tempo, né. Mas da onde as pessoas tiraram que precisa ter tantas atividades assim, né, então a gente tem que tomar um cuidado com isso. Quando a gente aprende a eleger prioridades, quando a gente sabe o que é prioridades, quando a gente sabe o que realmente é mais importante, essa demanda da falta de tempo ela deixa de existir. Inclusive tem um livro que chama A Única Coisa, e esse livro ele pode te ajudar nessa questão das prioridades. Então eu já deixo aqui uma leitura recomendada para você, né. Hoje o que a gente mais encontra aqui na sociedade em que a gente vive, nessa loucura que a gente vem vivendo, né, são pessoas cada vez mais sendo engolidas pelo tempo. Então, quando você usa o argumento que você não consegue manter um planejamento, você não consegue manter uma agenda por falta de tempo, o tempo está te controlando, né? Você está sendo dominado por ele. A agenda e o planejamento nada mais são do que ferramentas para que a gente assuma o controle desse tempo e faça realmente o que precisa ser feito dentro daquilo que é prioridade, dentro daquilo que é importante para cada um de nós. Se você não estabelece prioridades, se você não estabelece o que realmente é importante para você, você é aquele tipo de pessoa que acaba aceitando qualquer atividade. Sabe curva de rio, que tudo para em você, né, então, muito provavelmente pela sua falta de capacidade de dizer não, por você não saber selecionar suas tarefas, por você muitas vezes querer se sentir produtivo, você acaba pegando essa turbulência de atividades e colocando na sua agenda, né. No caso, por exemplo, de pessoas que desempenham muitos papéis, né, então, por exemplo, uma mulher que é mãe de família, né, é mãe, é esposa, é dona de casa, trabalha fora, ainda precisa ir na academia, cuidar da saúde, fazer skincare. Olha quantas tarefas, quantos papéis tem essa mulher. Se ela não consegue, né, estabelecer um tempinho e um momento para cada uma dessas interfaces, como é que vai ficar? Aí vem o sentimento de frustração. Eu não consigo fazer nada por mim, eu não consigo fazer nada para mim, eu não consigo dizer não para as pessoas. E quando você vê, você está abarrotado de tarefas, cheio de frustração, de angústia, de ansiedade, e as coisas ficam ali patinando. Então, a importância da gente insistir nesse processo da agenda é justamente para que, sim, a gente estabeleça prioridades, defina o que realmente é importante, em que momento eu vou cuidar disso, 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 eu coloco ali na agenda e cumpro essa agenda, né. Dessa forma, vocês vão ver que vai brotar tempo na vida de vocês. Para pensar por alguns segundos. O que que você acha que vale mais na sua vida? O que que é mais importante para você?
Você, né, perceber que você tem infinitas atividades, mas que essas atividades não estão dando resultado, ou seja, essas atividades de uma certa forma, não te trazem resultados positivos na sua vida, mas nossa, você está ocupado, é aquela sensação da mente ocupada, a sensação de que você está abarrotado de coisa, mas são coisas que não estão te levando a nada. Ou você entende que é mais importante você ter algumas atividades específicas, bem pensadas, planejadas e direcionadas, para que te tragam o resultado que você deseja. É uma questão de escolha, né. Então se você quer continuar com essa sensação de ficar dando tiro para todo lado, sabe, atirando para todo lado, e o resultado não vir, ok, né, pensa sobre isso, não sou eu que vou mudar a sua opinião. Mas se você quer realmente entender que a questão não é a quantidade de coisas que a gente faz, mas é o que a gente seleciona, o que a gente escolhe fazer que vai definir os nossos resultados, as coisas começam a ser diferentes, né. E aí precisa ir um pouquinho mais fundo ainda, que é quando a gente traz essa sensação de estar ocupado o tempo todo, muitas vezes para não olhar pra gente, sabe, eu preciso manter minha cabeça ocupada, porque eu não quero olhar para aquela dor que está aqui. Então, de uma certa forma, também acaba sendo uma sabotagem, não é, para que você não tenha acesso aos seus sentimentos, suas emoções. Também tem a questão das pessoas muitas vezes quererem essa sensação de estar ocupado o tempo todo, porque elas têm um desejo de utilidade. Elas precisam se sentir úteis o tempo todo. Gente, mas isso é extremamente cansativo, né, porque talvez as atividades que você vem selecionando ocupam o seu tempo, mas não tem serventia, né, então tem que tomar um cuidado quando a gente usa esse argumento de que eu tenho muitas atividades e me faltam tempo para concluir, é justamente a gente acreditar que essa falta de tempo é o mal que a gente vive hoje, e não é, né, porque se tem pessoas que conseguem ser bem-sucedidas, pessoas que conseguem um resultado positivo, pessoas que conseguem dar uma direção na vida delas, por que você não consegue, né? Eu me lembro aqui, eu tive uma aluna que passou pela mentoria e ela tinha infinitos papéis, né. Ela começou a mentoria grávida, ela já tinha 2 filhos, ela cuida da casa, do marido, dos filhos, ela ainda trabalha com vendas numa empresa, de cosméticos, ela tem a empresa dela e do marido que ela cuida também da parte administrativa e ainda entrou no processo da mentoria, que precisa de uma dedicação. E eu ficava olhando para aquilo, eu falei assim: "Meu Deus, como que essa mulher arruma tempo, né?". E aí, com o passar do tempo, antigamente a mentoria tinha um processo uma estrutura diferente, ela teve o neném, e aí ela continuou participando, nem que seja para amamentar o neném, né, às vezes ela pedia para os outros meninos tomarem conta do neném, para que ela pudesse fazer um processo ali da mentoria, e ela ia se virando nos 30. E uma das coisas que ela trabalhou foi essa organização do tempo também, né. E aí nesse meio do caminho ainda ela pegou covid, né. Então para pensar, se ela não tivesse se esforçado, né, ali dentro do processo da mentoria, em entender que ela precisaria se organizar, né, e tinha dentro dela um processo de querer fazer tudo, aquilo de abraçar tudo, porque eu dou conta de tudo, porque eu tenho que dar conta de tudo, porque eu sou uma super mãe, sou uma super pessoa, e quando a gente tem essa questão de ser super mãe, super esposa, super pessoa, super ser humano, falta gentileza com a gente, né. Então quando a gente começa a ser mais gentil com a gente, quando a gente consegue trazer mais gentileza para esse processo, as coisas podem ser diferentes, né. Se vocês me perguntassem assim: "Simone, mas então por onde que eu começo?", né, se você está preso nessa desculpa que te falta tempo, porque você tem muitas atividades, talvez a demanda sua seja por onde você começa. E aqui, eh, eu daria algumas alternativas para vocês e vocês precisam ver em quais dessas alternativas você mais se encaixa. A primeira delas, talvez o que falta para você é falta de clareza, né. Se você não tem clareza, se você não sabe para onde você quer ir, se você não sabe qual é o seu ponto B, não tem como você saber o que é importante.
Não tem como você saber o que é prioridade, né. E aí qualquer coisa serve, né, qualquer coisa, qualquer atividade que cair no seu colo, você vai pegar para fazer, né. Porque a gente só aprende definitivamente a dizer não e ser mais seletivo quando a gente tem muito claro o que a gente deseja, quando a gente tem muito claro o que a gente quer fazer. Então acho que o primeiro ponto que você pode pensar para começar a mudar, né, esse padrão que vocês alimentam, às vezes de ranço, né, com agenda e planejamento, é a questão da clareza. Sem clareza, dificilmente você vai ter foco, né? Porque o foco vem da nossa necessidade de focar a atenção naquilo especificamente. Só que se eu não tenho clareza que aquilo é importante, tecnicamente eu não vejo a necessidade internamente de realmente focar naquilo como eu deveria focar. Aí uma atividade que seria para você demorar 30 minutos, por exemplo, com falta de foco, muito provavelmente você vai demorar 2, 3 horas. Então, muitas vezes, as atividades que a gente faz de maneira focada, né, desliguei o celular e agora eu vou fazer isso, é a única coisa que eu vou fazer agora. A gente consegue fazer em 40 minutos. Mas se durante essa atividade, né, o cachorro latiu, o papagaio piou, a criança chamou, o celular tocou, você não vai fazer em 40 minutos. Você vai fazer em 2, 3 horas, né. E isso vai comendo, trazendo essa ideia de que o tempo está sendo engolido de alguma forma, e não está. É porque falta foco, e falta foco porque você não tem clareza. Outro ponto importante, além da clareza, do foco, é a prioridade. A gente precisa saber qual vai ser minha prioridade naquele dia. Eu posso até ter 50 atividades importantes, isso pode acontecer, talvez se você tem essa rotina, eu não sei, né, eu gostaria até de entender um pouco melhor, mas talvez realmente seja a sua realidade. Você tem muitas atividades, só que dessas atividades, entenda que existem algumas que são prioridades para aqueles dias e outras que não são prioridade para aquele momento. Existem tarefas e atividades que não dependem de você e existem tarefas e atividades que dependem de você. Existem tarefas e atividades que você pode terceirizar, delegar e pedir para uma pessoa te ajudar, e existem tarefas que você mesmo vai ter que fazer. Quando a gente tem prioridades, a gente consegue definir, bom, essas são minhas prioridades do dia. Primeiro eu resolvo as prioridades, depois eu vou pegando aquilo que dá para fazer da forma que me for mais conveniente, né? Mas é extremamente importante para a gente conseguir fazer um planejamento efetivo, um planejamento onde realmente me traga resultados, a gente conseguir saber quais são as nossas prioridades. Mas se eu não tenho clareza, se eu não tenho foco, eu muito menos vou saber quais são as minhas prioridades, né. Outro fator que eu identifico que consome o tempo das pessoas e dão essa sensação de que falta tempo é a incapacidade que nós, seres humanos, temos de dizer uma palavra bem curtinha: "não". O fato da gente não conseguir falar não para as pessoas, para a família, para amigo, para filho, para relacionamento, seja para qual atividade for no trabalho, essa atitude de não falar não, também consome o nosso tempo, porque se eu não falo não, eu estou pegando para mim mais uma atividade que na verdade nem cabe no meu tempo, não dá tempo para eu fazer aquilo, mas eu não consigo falar não e aí, já era. E o que eu quero que vocês entendam, que quando a gente fala sim para uma pessoa, não podendo dizer esse sim, porque não dá tempo para eu fazer aquilo, mas eu disse sim por medo de falar não, por receio, por não conseguir falar o não, cada sim desse que eu dou para uma pessoa é um não que eu digo para mim mesmo, né. Então se chegar alguém agora para mim: "Simone, eu preciso que você faça isso para mim". Olha, nesse momento eu não consigo fazer. Se você puder esperar, assim que eu tiver um tempo eu faço para você. Pode ser? Se a pessoa tiver urgência, ela vai arrumar uma forma de resolver aqui. Agora, se eu pego e falo para a pessoa: "Não, pode deixar aí, pode deixar que eu faço". Eu vou ter que parar algo que é importante para mim, algo que estava ali no meu radar, no meu foco, na minha prioridade,
deixar de lado e resolver aquilo para aquela pessoa. Agora, se vocês acham que é justo você falar sim para uma pessoa e dizer não para você, peça ajuda. Peça ajuda, porque isso não é natural, né. É comum as pessoas fazerem isso, mas entenda, isso não é normal, né, isso não pode se tornar uma regra na sua vida. E eu não estou dizendo para vocês se tornarem pessoas egoístas, não. Se você puder ajudar, se aquilo, for viável para você, se você dizer sim para aquela pessoa, não vai atrapalhar os seus resultados, não vai afetar o que você está fazendo, lindo, que ótimo, ajude, né, a gente vive em sociedade, a gente precisa um dos outros. Em algum momento você também vai precisar de pessoas para te ajudar. O que não dá é para a gente dizer sim, querendo dizer não, e a gente diz o sim pela nossa incapacidade de dizer não, né? Que é a questão de não querer decepcionar, não querer frustrar, o medo de não ser aceito porque você disse esse não. Só que entenda, às vezes a pessoa que está do outro lado e sempre escutou o seu sim, ela vai ficar meio assim rancorosa com você de dizer o não. Mas isso com o tempo vai passar, as pessoas se acostumam que a gente não vai estar mais disponível o tempo todo. Então aprendam a estar mais disponíveis para vocês, para os seus sonhos, para os seus objetivos, para as suas prioridades, para aquilo que você determinou que é importante. E se ao longo, né, desse período você consegue ainda assim ajudar outras pessoas, faça isso sem prejudicar a si mesmo. Essa conta de fazer para o outro se prejudicando, ela não fecha. Ela não fecha aqui e não fecha mais para frente.